Olá, nono ano, tudo bem? Espero que vocês estejam bem, que a semana de vocês esteja transcorrendo bem tranquila e que vocês estejam estudando, aproveitando, aprendendo bastante, assistindo aqui os vídeos que o professor coloca e estejam prontos para aprender bastante. Vamos lá! Nesta segunda semana você vai começar a aprender o que é globalização. Para você, o que é globalização? O que significa essa palavra? O que isso tem a ver com a sua vida, certo? Bom, globalização, professor, deve ter alguma coisa a ver com o globo terrestre, né? Claro, tem tudo a ver com a Terra, com o planeta inteiro, com o globo terrestre, certo? Mas a gente vai entender um pouco mais a partir de agora, beleza? Continuando, quando a gente olha, por exemplo, uma imagem como essa, o que nós pensamos? Olha, isso aí pode ser voos de aviões? Pode. Isso pode ser conexão de internet? Pode também. Isso pode ser fluxo de pessoas? Pode. De informação? Pode. De dinheiro? Pode. Pode ser muita coisa, mas o mais importante é que uma imagem como essa nos traz o sentido e o sentimento de alguma coisa interligada, interconectada. Olha que palavra bonita, certo? Coisas que estão juntas, coisas que estão próximas umas das outras, certo? Coisas que dependem umas das outras, que se cruzam. Beleza? Quando olhamos para essa imagem, é isso que nós imaginamos. Isso realmente é globalização. O que é globalização? Não existe assim um conceito muito bem definido de o que é globalização, mas existe, por exemplo, ideias gerais. Vamos lá. Conceitos básicos de globalização. Globalização é um fenômeno, ou seja, algo que acontece, que começou com as grandes navegações. Vocês vão ver alguns professores dizendo que globalização é um fenômeno relativamente moderno, começou aí com o advento da informática. Mas outros professores vão ensinar que começou com as grandes navegações. Eu fico com esses segundos. Para mim, globalização é algo que começou com as grandes navegações, ganhou grande destaque com a Revolução Industrial, sofreu grande avanço tecnológico com a Guerra Fria e integrou, faltou um R ali, culturas, filosofias, comércio, políticas, religiões, informações, a gente poderia dizer pessoas, sistemas, poderia dizer muita coisa. Entre as nações, na verdade, entre todos os espaços geográficos da Terra, entre todos os territórios, entre todas as regiões. A globalização é um fenômeno que veio interconectar, olha que palavra bonita, todas as regiões do mundo, beleza? Olha só, abri o Paint aqui pra gente, e aqui no Paint eu achei, deixa eu ver se tá um tamanho bom, eita, tá de branco, vamos lá, tá ótimo. Aqui no Paint eu deixei pra gente um mapa mundi em branco. Esse mapa mundi não tem países, esse mapa mundi não tem continentes, não está regionalizado de forma nenhuma, apenas está aí. Só um pouquinho para eu tomar uma aguinha. Ok, olhando para este mapa mundi, nós vamos perceber que, se atentarmos para o período das grandes navegações, que período foi esse, professor? O período lá que começou a acontecer a partir do século XV, ok? Período das grandes navegações. Que feio, deixa eu escrever aqui pra gente que vai ficar melhor. Período das grandes navegações. Opa. Começou a acontecer a partir do século XV, certo? A partir do século XV. Antes disso, antes das grandes navegações, o que acontecia no mundo? Nós tínhamos aí pessoas vivendo em várias partes do mundo. Vamos lá. Pessoas que viviam na Europa, na Península Ibérica, pessoas que viviam no território da Inglaterra, nós tínhamos pessoas vivendo por toda parte, na Itália, no norte da África, nós tínhamos muita gente vivendo pelo mundo todo, muita gente já vivia na China, gente vivendo na Índia, há uns poucos aborígenes na costa e um pouco mais para o interior da Austrália, gente na Nova Zelândia, nós tínhamos povos vivendo no Brasil, isso nós estamos falando antes de 1500, antes das grandes navegações, certo? Nós tínhamos gente que vivia nos Estados Unidos, no Canadá, e claro, se eu continuar aqui desenhando, nós vamos praticamente pintar todo o mapa cheio de bolinhas, certo? Só que existia algo em comum
entre esses povos, pelo menos entre quase todos. E que algo em comum era isso? A maioria desses povos, eles não tinham conhecimento uns dos outros. O que se conhecia na época? Se tinha algum conhecimento da Europa, do norte da África, algum conhecimento das Índias, de parte da China e só, certo? Não se conhecia muito a parte sul da África, não se tinha nenhum conhecimento das Américas, ainda não se havia, entre aspas, descoberto a América e muito menos a Oceania, certo? Então esse era o território conhecido da época. Mas, de repente, o que começou a acontecer? A Europa começou a demandar uma grande quantidade de especiarias, de seda e de outros produtos que eram produtos do Oriente, produtos da China e produtos da Índia, certo? Esses produtos eles tinham um valor muito alto para os europeus. Os nobres europeus estavam dispostos a pagar um valor muito alto. Pelo que, professor? Por iPhone? Não, gente, iPhone não existia na época. Mas estavam dispostos a pagar valores altos por cravo, por canela, por especiarias, por animais exóticos, por plumas exóticas. O ouro era muito importante, a riqueza sempre foi muito importante, mas principalmente essas especiarias. Essas especiarias, elas costumavam vir pela rota da seda e aí cruzavam o mar Mediterrâneo e abasteciam a Europa. Porém, quem controlava o mar Mediterrâneo, principalmente, e a rota da seda, nesse caso, eram mercadores venezianos. Esses mercadores venezianos, eles não estavam mais deixando com que países como Espanha, Portugal, Holanda, Inglaterra tivessem franco acesso a essas especiarias. Eles colocavam um preço e o preço que eles colocavam nem sempre era um preço que os europeus estavam dispostos a pagar. E aí esses países pensaram, vamos pensar uma forma de a gente conseguir trazer essas especiarias do Oriente para poder vender na Europa e enriquecer os cofres da coroa portuguesa, da coroa espanhola e tudo mais. Então Portugal e Espanha que estão, olhem bem que interessante, deixa eu achar uma outra cor, Portugal e Espanha que estão aqui, certo? Península Ibérica, eles começam a empreender viagens marítimas, tentando cruzar aqui pela África a fim de chegar na Índia, certo? Mas também pensando numa forma de ir sempre para oeste. Oi, que flecha feia, meu Deus. De ir sempre para o oeste, a fim de poder chegar no leste. Beleza. Notem que uma boa parcela da população, da igreja, na época do período feudal, acreditava piamente na teoria da Terra plana. Infelizmente é uma teoria que vem sendo ressuscitada aí na internet, a princípio como um meme, mas muita gente já leva a sério. Mas gente, por favor, cada vez que eu vejo alguém na internet dizendo que a Terra é plana, eu sinto como se algum professor de geografia tivesse falhado na vida, porque acreditar em Terra plana não dá, gente. Tem evidências científicas de monte mostrando que a Terra é redonda, tem um formato geóide, um pouco achatado nos polos, mas plana não. Por favor, não caiam nessa. E os europeus, embora muitos acreditassem na Terra plana, mas outros, como Cristóvão Colombo, como a coroa portuguesa, já começou a pensar de outra forma. Já começou a achar que a Terra era redonda e estavam certos. Notem que os gregos, já há centenas e centenas de anos antes, lá com Eratóstenes, já sabiam que a Terra era redonda e já tinham até medido a circunferência da Terra, aproximadamente, com uma precisão incrível para a época. Então essa ideia da Terra redonda voltou a tomar força e os europeus, principalmente os da península, eles queriam chegar nas Índias Orientais e na China através do oeste. Claro, não conseguiriam. Por que não conseguiriam? Porque existia uma barreira física. Que barreira física é essa? Toda a América, certo? Tanto a América do Norte, quanto a América Central, quanto a América do Sul, veriam a ser descobertos pelos europeus que estavam, na verdade, tentando chegar nas Índias Orientais. Notem que quando portugueses, espanhóis e europeus no geral começam a chegar, viajar pelo mar, eles começam a estabelecer, vamos achar uma cor um pouco melhor,
Isso, vermelhinho. Eles começam a estabelecer fluxos, certo? Fluxos. Fluxos do que, gente? Fluxos de pessoas, fluxos de mercadorias, fluxos de muitas coisas, certo? O mundo que antes era um apanhado de populações isoladas uma da outra, de repente começa a haver interconectividade entre essas populações. As populações começam a travar conhecimento, começa a haver fluxos de um lado para o outro. E aí eu pergunto para você, que palavra é essa? Fluxo. Olha, gente, vamos perguntar para o Google, vamos ver o que o Google tem a dizer? Fluxo. Definição. Vamos lá. Designação do que se movimenta de modo contínuo. Então, se a gente voltar aqui para o Paint, olha aqui, não era apenas uma viagem e acabou. Eram sequências de viagens, era um fluxo contínuo de pessoas. Ah, professor, fluxo contínuo, então tem que ser o quê? Uma pessoa por ano? Uma pessoa por dia? Gente, fluxo contínuo pode ser por segundo, por mês, por ano, por década. É contínuo? Tem uma periodicidade? Então a gente já pode dizer que é um fluxo, certo? Voltando aqui para esse nosso mapinha improvisado, agora, o que acontecia no Brasil, por exemplo, que na época nem se chamava Brasil, já tinha importância em Portugal. Beleza? O que acontecia, por exemplo, no território mexicano, já tinha importância na Espanha. O que acontecia na costa dos Estados Unidos, já tinha importância na Inglaterra. Ou seja, os lugares começaram a depender uns dos outros, a terem importância um lugar para o outro. Olha só, por essa época, alguns fluxos começaram a ser estabelecidos. E esses fluxos começaram a marcar o início da globalização de verdade. Lembra? Lá daquele conceito que a gente viu, fenômeno que começou com as grandes navegações. Em outras palavras, antes o globo, embora fisicamente fosse um só, mas olhando para a questão da população, da questão social, não era um só. Existiam vários povos. E de repente, esses povos começaram a cruzar-se entre si, a haver fluxos entre si, e o mundo começou a se tornar realmente um. Se nós voltarmos e pararmos para pensar, que tipos de fluxos foram esses? Por exemplo, o primeiro e o mais importante, aliás, o mais importante é muito, mas vamos lá, que foi o fluxo de pessoas. Como assim fluxo de pessoas, professor? Simples. As pessoas começaram a ir de um lugar para o outro de forma periódica. As pessoas começaram a viajar o mundo a partir das grandes navegações, certo? Além do fluxo de pessoas, o que mais que nós tínhamos? Veja bem, quando essas pessoas chegavam aqui, por exemplo, vamos tomar o exemplo dos portugueses, chegaram no Brasil e começaram a levar algo da costa brasileira. Você lembra o que é? Lá das aulas do 7º ano? Sim, os portugueses começaram a levar pau-brasil da costa brasileira. Esse pau-brasil era um produto, então começou a haver um fluxo de produtos. Eu posso dizer que também começou a haver um fluxo de serviços, certo? Além do fluxo de produtos, serviços, que nada mais são do que mercadorias. Mercadorias. Começou a haver aí também um fluxo cultural. Como assim, professor? Cultural. Olhem bem, tudo que o homem produz é cultura. A técnica é cultura, a tecnologia é cultura, o dinheiro é uma cultura, a língua é uma cultura. Os portugueses chegavam aqui e começavam a ensinar a língua para os indígenas. Os espanhóis levaram a sua cultura, os ingleses levaram a sua cultura, levaram, por exemplo, o cristianismo para o território dos Estados Unidos. Então, começou a haver um fluxo cultural. Antes, cada população tinha uma cultura bem definida. A partir dali, os limites entre a cultura de uma população e outra, de uma região e outra, de uma área e outra, de um espaço geográfico e outro, de um lugar e outro, começaram a se borrar. Deixaram de ser bem definidos e começaram a se misturar. O fluxo cultural, ele é um dos fluxos mais importantes olha aqui, faltou o título aqui em cima. Um dos fluxos mais importantes da globalização.
globalização, ok? A globalização é a intensificação desses fluxos pelo mundo. Fluxo de pessoas, fluxo de produtos e serviços, fluxo, que é o fluxo de mercadorias, fluxo cultural, fluxo de capital. Como assim capital, professor? Brasília foi de um lugar para o outro? Não, gente, não é a capital do país nem a capital do estado. A gente está falando de fluxo de dinheiro, que também é chamado de capital, ou seja, o capital, o dinheiro, o ouro, a prata, as pedras preciosas começaram a circular entre o mundo, e hoje isso está tão intenso que uma crise que aconteça lá na Ásia tem reflexos gravíssimos aqui no Brasil e nos Estados Unidos e na Europa, por exemplo. A crise de 2008, a crise europeia e norte-americana, teve um impacto grande aqui no Brasil, ou seja, esse fluxo e essa interconexão de capitais tem impacto muito grande pelo mundo afora, justamente por causa da globalização. Se a gente continuar, a gente pode dizer que começou a haver um fluxo de tecnologia. Como assim, professor? Simples. Portugueses, portugueses, espanhóis, ingleses, holandeses, franceses começaram a levar a sua tecnologia para outros lugares, começaram a trazer a tecnologia dos outros lugares para o seu território também, certo? E eu ouso dizer que esse fluxo de tecnologia, ou seja, essa troca de tecnologia entre as regiões, fez com que a tecnologia se expandisse cada vez mais. Então, olha bem, foi justamente a tecnologia que trouxe a globalização. Como, professor, tecnologia? Não tinha tecnologia na época das grandes navegações? Claro que tinha. O navio era uma tecnologia, a vela do navio era uma tecnologia, a bússola era uma tecnologia, o astrolábio, que é um instrumento de navegação, era tecnologia, o acondicionamento de alimentos era tecnologia. Tudo que o homem cria é uma tecnologia. Professor, tu não falou que era cultura? Também é cultura e também é tecnologia. Por exemplo, lá no período das cavernas o homem dominou o fogo. O domínio do fogo, essa técnica de dominar o fogo, foi uma tecnologia. Foi criada a escrita, foi criado a fala, o homem desenvolveu a sua hierarquia, desenvolveu o Estado, desenvolveu as cidades, desenvolveu a agricultura, desenvolveu a pecuária, tudo isso é tecnologia. Desenvolveu o ferro, desenvolveu o aço, desenvolveu técnicas de guerra, infelizmente, mas também é tecnologia. Desenvolveu computador, robô, internet, desenvolveu comunicação instantânea, desenvolveu o WhatsApp, desenvolveu o TikTok não, né, gente? Também desenvolveu, também é tecnologia. Beleza? Em outras palavras, o que o homem cria, inclusive essa garrafinha de água aqui, são tecnologias criadas pelo homem que visam facilitar a vida do homem. Às vezes não dá certo, mas normalmente é para facilitar a vida do homem. Então olhem bem, a tecnologia que permitiu a globalização, permitiu a integração entre os povos. E essa integração aumentou o fluxo de tecnologia. E esse aumento do fluxo de tecnologia gerou mais tecnologia ainda. E essa maior tecnologia gerou mais globalização, mais fluxo, mais tecnologia. Ou seja, é um sistema que se autoalimenta. Beleza? Além do fluxo de tecnologia, nós também vamos falar do fluxo de informação. E o fluxo de informação é importantíssimo. Notem que o avanço tecnológico que propiciou aí a globalização, ele trouxe esses vários fluxos. Mas ele também quebrou muitas barreiras. Olha só, vou escrever aqui para vocês. Quebrou, ou melhor, vamos fazer de uma forma completa. O avanço tecnológico... Opa, tá errado. Quebrou muitas barreiras. Gente, que barreiras que foram quebradas? Vamos lá. Vamos supor, por exemplo, vamos voltar aqui para o nosso mapa. Vamos limpar ele dando bastante Ctrl Z. Vamos supor que eu cheguei para você, a gente está aqui no Brasil, certo? Mais ou menos por aqui assim, beleza? E eu chego para você, meu aluno do 9º ano, muito inteligente, muito esperto, e eu digo assim para você: você sabe o que aconteceu no Japão ontem? Ó, Japão aqui, certo? Você sabe o que aconteceu no Japão ontem? O que você vai me responder? Professor, não faço a menor ideia. E se eu disser assim, e vale meio ponto na média, se você souber o que aconteceu no Japão? O seu olhinho vai brilhar, você vai querer meio ponto na média, e você vai
abrir o Google, ok, estamos novamente no Google e vai perguntar o que aconteceu no Japão ontem. Gente, o que aconteceu no Japão ontem? Estamos nas imagens, mas iríamos, por exemplo, para as notícias, ok? E aqui nós teríamos, por exemplo, eu não havia lido ainda, eu não sabia. Yoshiro Mori, presidente do Comitê Olímpico de Tóquio, renuncia ao cargo após comentários sexistas. Muito grave isso. Homens, mulheres, todos são plenamente capazes de fazer o que quiserem, certo? O que mais? Nós teríamos várias notícias sobre o Japão, algumas nem tanto, certo? Mas teríamos as notícias. Aí você entraria em um site de repente e esse site estaria em japonês, não é o caso. E aí você iria lá, iria clicar em traduzir. Quando você clicasse em traduzir, toda aquela notícia em japonês se transformaria em uma notícia em português. Ok. Vamos lá, vamos analisar aí. Existe uma barreira geográfica entre o Brasil e Japão. Que barreira geográfica é essa? A distância. Então o avanço tecnológico ele veio e ele tem quebrado cada vez mais a barreira geográfica, ou seja, a barreira de distância. Além disso, o avanço tecnológico tem quebrado a barreira cronológica. Como assim, professor? Barreira cronológica quer dizer então que estão avançando no tempo? Não, nada disso. Eu quero que você pense o seguinte: quanto tempo você levaria, por exemplo, lá no ano de 1500, o ano das grandes navegações, para sair do Brasil e viajar? Meu mouse aqui está querendo sair da aula. E viajar. Consegui. E chegar até o Japão, pegar uma notícia e depois fazer a mesma viagem de volta. No mínimo aí anos para concluir essa viagem que é absurdamente longa. Ou seja, você demoraria muito tempo. E talvez a notícia que eu precisasse já não seria mais importante, já não seria mais uma notícia atual. Então eu posso dizer sim que nesse caso o avanço tecnológico tem quebrado barreiras tecnológicas. Também tem quebrado barreiras culturais. Notem que a fala, a linguagem, a língua de um povo, de uma nação, é uma cultura de um povo, certo? Eu não sei falar japonês. Talvez você seja aí um apreciador de animes e já saiba alguma coisa. Eu não sei falar japonês. E se eu precisasse conversar com um japonês, ou ver uma notícia japonesa, ou pesquisar um documento japonês, eu simplesmente iria usar as opções tecnológicas que eu tenho no meu celular ou no meu computador, que traduziriam tudo isso para mim. Em outras palavras, a barreira cultural, a barreira da língua, estaria quebrada de uma forma muito rápida por causa da tecnologia. Tudo isso me faz também entender que a tecnologia tem quebrado a barreira informacional. Tem cada vez espalhado mais informações, cada vez espalhado mais dados, mais conhecimento mundo afora. Além disso, a barreira de capital também é quebrada. Como assim, professor? Tu vai ganhar dinheiro com isso? Eu posso não ganhar, mas eu também posso não perder. Voltando para a nossa viagem ao Japão que você iria fazer de navio, imagine o quanto isso iria custar. Imagine o preço de uma viagem dessa. Hoje, quando eu acesso o Google, eu estou acessando de uma forma gratuita, barata, de uma forma quase gratuita, né? Porque eu pago a internet, mas o preço é irrisório comparado a uma viagem desse tamanho que levaria anos. Então note que até mesmo a barreira de capital ele tem sido quebrado com o avanço tecnológico. Então a globalização, mais um pouquinho d'água para não faltar a voz, a globalização e o avanço tecnológico tem feito com que muitas barreiras sejam quebradas. Porém, essas barreiras não são quebradas de uma forma uniforme. Existem muitos lugares que ainda não têm acesso à tecnologia, muitos lugares sem acesso à capital, muitas pessoas sem acesso realmente a outras culturas. A globalização e os benefícios da globalização, que é essa quebra de barreiras,
infelizmente, ela não tem acontecido de uma forma homogênea, certo? Você quer ver uma coisa? Pense na sua vida. Vamos ver se realmente esses fluxos acontecem com você. Pare e pense o seguinte: será que você conhece alguma pessoa que já migrou de um lado para o outro? Ou de um município para o outro, ou de um estado para o outro, ou de um país para o outro? Eu conheço gente que já morou na Europa, gente que já morou nos Estados Unidos, certo? Isso tudo são fluxos de pessoas. Eu nunca viajei para outro país, mas conheço quem viajou, portanto faz parte da minha vida. Só que se a gente olhar um pouco mais, vamos ter um exemplo aqui. Fluxo de produtos e serviços, ou seja, fluxo de mercadorias. Será que isso faz parte da sua vida? Com certeza. Pare para pensar no celular ou no computador que você está usando para ver esse vídeo. Ele provavelmente, note bem, foi projetado de repente em outro país, ele foi produzido num outro país, ele foi usado matéria-prima de um terceiro país diferente para chegar na sua mão num quarto país diferente. Eu, por exemplo, o meu celular, ele é um celularzinho, olha aqui, ó, ele é um celularzinho Motorola, certo? Bem simples. Vamos ver onde é que fica a Motorola. Motorola sede. Ok? A sede da Motorola fica em Chicago, Illinois, nos Estados Unidos. Então eu posso dizer, sem medo de errar, aliás, com um pouquinho de medo de errar, que esse meu celular, ó, aqui, o projeto dele é um projeto norte-americano, estadunidense, para usar a palavra mais correta. Porém, eu tenho certeza que muitos dos materiais usados para produzir esse celular, eles vieram da África, dos Estados Unidos. Beleza. Materiais como, por exemplo, o ferro, silicone, que é o silício, materiais como o ouro, que está presente ali, nióbio, outros materiais desse tipo, que estão presentes em pequeníssimas quantidades, mas estão ali, foram feitos a partir de matéria-prima tirada do Brasil, tirada da África. Muitas das peças desse meu celular foram fabricadas na China. Eu acho que ou todas ou a maior parte. Porém, ele vem e ele é montado no Brasil, certo? E eu, um brasileiro, vou usar esse celular. Então, olhem, aqui nós já tivemos a participação dos Estados Unidos com a marca e o projeto, nós já tivemos participação do Brasil e da África com matéria-prima, nós tivemos participação da China com a fabricação de componentes, nós tivemos novamente a participação do Brasil na montagem desse celular e novamente a participação do Brasil. Eu, usuário, estou utilizando esse celular. Então, note que produtos e serviços, ou seja, mercadorias, fazem parte da sua vida, esse fluxo, essa globalização de produtos e serviços. Se nós olharmos mais adiante, nós vamos chegar na globalização cultural. E aí aqui é muito fácil de mostrar que faz parte da vida de você. Por exemplo, se nós olharmos para essa imagem e eu te perguntar, o que tem nessa imagem? Você vai me responder muito rápido. Olha, professor, aí é um copo de Coca-Cola. Olha, gente, concordo. Eu também acho que é um copo de Coca-Cola. Poderia ser um chá gelado, poderia ser Dolly Cola, poderia ser muitas outras coisas, mas na primeira vista a gente já bate o olho e já entende que se trata de um copo de Coca-Cola, ou pelo menos tem uma grande chance de ser. Por quê? Porque a Coca-Cola, ela é uma marca mundial. Ela vem dos Estados Unidos da América, certo? Só que ela é conhecida no mundo todo. Hoje, o nome mais conhecido no mundo é Coca-Cola. Mais conhecido que qualquer outra coisa. Você bate o olho no modelo da garrafinha, você já sabe o que vem dentro, certo? Falei em garrafinha, bateu a sede, tá vendo? É muito conhecida pelo mundo todo. Se eu, por exemplo, chegar para você e mostrar essa imagem e perguntar do que se trata, você muito rapidamente vai me dizer, professor, esse é o símbolo da Nike. Mas note que eu não falei em calçado, eu não falei em tênis, eu não falei em esporte, não falei em nada. Mas você automaticamente já associou corretamente, claro, com o símbolo da Nike. Por quê? Porque é conhecido, mas a Nike, olhe bem de onde que é a sede. Vamos lá, pesquisar juntos. Sede da Nike. A sede da Nike, ela fica em Oregon, nos Estados Unidos. Eu sabia que era norte-americana, só não sabia o lugar, certo? Lá fica a sede da Nike. E aí eu pergunto para vocês,
Uma marca, aliás, duas marcas que a gente já viu dos Estados Unidos, eu não coloquei um nome, não coloquei nada, só duas imagens diferentes e você já soube identificar. O mesmo eu poderia fazer com marcas de carro, poderia fazer com marcas de celulares, a maçãzinha da Apple é muito conhecida mundo afora, enfim, eu poderia fazer com uma infinidade de coisas, com o sanduíche lá do McDonald's, que é muito conhecido, e que você saberia me dizer exatamente do que se trata. Isso só prova que existe uma cultura mundial, um fluxo de cultura indo de um lado para o outro. Se eu mostrar para vocês uma imagem dos Vingadores, você sabe o que é, mas os Vingadores é um filme e uma cultura também estadunidense, também lá dos Estados Unidos, mas você já sabe porque existe uma cultura mundial. Existe fluxo de capital, de dinheiro. Por exemplo, quando você vai lá no McDonald's e você pede um lanche, você está lá comendo, você passa o cartão e você paga. Provavelmente a bandeira do seu cartão já é um Mastercard ou um Visa que já não são brasileiros, já são de outro país. Olha bem o fluxo de dinheiro. Quando você paga a fatura do cartão, o seu pai e a sua mãe pagam, esse dinheiro vai parar lá na mão da central do Mastercard, um percentual muito pequeno vai acabar em outro país. O próprio dinheiro que depois volta e entra lá na conta do McDonald's, que você comprou lá o seu lanche, um percentual pequeno também vai em royalty e acaba parando lá na central que fica nos Estados Unidos. Então olhe como existe um fluxo constante de capital aliado ao fluxo de mercadorias e de serviços, certo? Tudo isso, gente, faz parte do dia a dia, faz parte da sua vida. Fluxo de tecnologia, eu não preciso nem explicar o porquê. Você está rodeado de tecnologia. É um fone de ouvido novo, é um carro com um modelo norte-americano, um modelo japonês, um modelo chinês, um modelo coreano, por exemplo. Professor, meu pai tem um Fiat, então o modelo desse carro, a tecnologia desse carro, olha aqui, ó, vou pintar, é uma tecnologia italiana. Professor, o meu pai tem um Mercedes-Benz, um Volkswagen, tecnologia alemã. Meu pai tem um Mercedes, é chique, rico, olha lá, tecnologia alemã também. Meu pai tem um Ford, eu tenho um Fordzinho, bem velhinho que eu uso para dar aula, tecnologia estadunidense. Um Corolla, japonesa, um Kia, sul-coreana, enfim. Tecnologia faz parte da sua vida e ela vem de vários locais diferentes, esse fluxo é contínuo. Por último, eu também vou falar, é claro, do fluxo de informação. E aí o fluxo de informação, eu já falo, por exemplo, que você está assistindo esse vídeo na sua casa, um lugar longe de onde eu gravei. Se você é meu aluno, ainda é um município vizinho de onde eu estou gravando de Criciúma. Mas se você não é meu aluno, de repente está vendo lá do Nordeste do Brasil, já foi um fluxo de informação que foi até você. Aquele próprio site que a gente entrou no Google para poder ver notícias do Japão, pesquisei junto com vocês em tempo real, é um fluxo de informação. Tudo isso faz parte da sua vida e tudo isso são aspectos da globalização. Beleza? Olha só, gente. Nós ainda vamos continuar falando sobre globalização, mas na próxima aula. E vale lembrar que ela tem trazido muitas coisas. Por exemplo, quando olhamos aqui para essa imagem de cima, esse mapa de cima, são os pontos dos aviões no ar rastreados em dezembro de 2019, certo? Então aqui as principais rotas de avião do mundo estavam aqui. Aqui nós já temos casos confirmados de coronavírus em março de 2020. Você vai perceber que esses casos confirmados, eles coincidem com os locais das principais rotas de avião. Então, professor, tu está dizendo que foi o avião que levou o coronavírus de um lado para o outro. Não, estou dizendo que foram as pessoas que levaram de um lado para o outro. Esse fluxo de pessoas, muitas vezes, acaba levando também fluxo de doenças, fluxo de outros problemas. Então, nem tudo são flores quando falamos em globalização. A gente ainda vai falar da globalização econômica de uma forma mais profunda, vamos falar dos desafios ambientais que a globalização traz, vamos falar um pouco aí sobre pobreza e globalização, mas isso, claro, vão ficar para as próximas aulas, para a próxima semana, beleza? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Eu sei que esse vídeo ficou bem longo, mas eu precisava ensinar para você o que você precisava aprender, certo? Deixe o seu like, o seu joinha, não se esquece disso, fortalece aí, ajuda o professor Robson,
que eu pretendo ajudar vocês também como eu puder. Se você é meu aluno, escreva o seu nome nos comentários, escreva a turma do qual você participa, não se esqueça disso, mostre que você assistiu esse vídeo até o final. E se você não é meu aluno e surgiu dúvidas, não tem problema, você pode deixar o comentário aqui no vídeo, que assim que possível eu vou responder, vou procurar responder da forma mais rápida possível, certo? Então é isso, ficamos por aqui, tchau, tchau, até mais, até a semana que vem, quando provavelmente teremos um vídeo novo. Adeus!